Oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje vamos tratar um pouco mais da Tua palavra, em especial do livro do Êxodo, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, e que o Senhor nos instrua nessa noite. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos ainda no livro do Êxodo, quero ver se a gente consegue terminá-lo hoje. Nessa visão nossa, é uma visão panorâmica do livro do Êxodo. Alguém leia, por favor, aí esse texto que está na tela, Êxodo 19, versos 5 e 6. Libera o microfone e leia, por favor. Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos do rei. Êxodo 19, 5 e 6. Amém. Deus havia livrado o seu povo da escravidão, o povo agora começa a peregrinar no deserto, e Deus faz uma promessa para eles, que se eles cuidarem diligentemente de ouvir e guardar a aliança, eles vão ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro vai dizer isso, lá na sua epístola, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É interessante que essa propriedade exclusiva, esse cuidado especial, ele está debaixo de uma promessa e de um condicionado, né? Se nós ouvirmos atentamente a voz e guardar a aliança. Eu lembro, ao ler esse texto de Êxodo, eu lembro de Isaías, capítulo 1, verso 19, que vai dizer quase a mesma coisa. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. No entanto, se não ouvirdes, aí vão vir uma série de consequências. Deuteronômio, nós vamos ver isso repetir, lá em Deuteronômio 28. Se nós obedecermos e guardarmos a aliança, várias bênçãos nos seguem. São 14 versículos de bênção. E 50 e tantos versículos de maldição no próprio Deuteronômio 28 para quem desobedece a palavra. Então, o livro do Êxodo, o livro onde Deus vai revelar a lei, ele é extremamente importante porque Deus vai dar orientação, proteção ao povo e o povo se dispõe a aprender com ele. É extremamente importante, irmãos, termos essa disposição de coração de aprender as Escrituras, de aprender com Deus. O próprio Cristo vai dizer, examinais as Escrituras porque elas testificam de mim. Tem muita gente que não cresce na vida espiritual porque não tem disposição de ler, de estudar, de meditar nas Escrituras e de aprender de Deus. É interessante que no Monte Sinai, Moisés recebe as leis morais, civis e cerimoniais de Deus. Também o modelo para a construção do tabernáculo no deserto. A partir do verso 20 até o verso 24, nós temos um foco na lei de Deus, na dádiva da lei. E a lei é dada, quebrada, restaurada, e essa é a história do povo de Israel. Deus nos deu a lei, dá a lei para o povo não obedece, o povo quebra. E é interessante que até agora, até Êxodo capítulo 20, a história de Israel é a história de graça, de misericórdia. Deus ouve o clamor deles na escravidão e obedece, e responde. Deus escolhe um líder, Moisés, e o treina para liderar o povo. Deus derrota os seus inimigos, Deus faz com que os egípcios pereçam no Mar Vermelho. Deus alimenta eles pelo deserto, com maná do céu, com pão, com ave. Agora vai surgir uma nova ordem de coisas, a partir do Monte Sinai. Já não vai ser só graça e misericórdia. Agora Deus começa a exigir deles uma obediência. E essa é a questão da lei. E é interessante
que a lei exige uma perfeição. O Salmo 19, versos 7 a 11, está aí na tela, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. A ideia bíblica da lei do Senhor é essa preciosidade. A ideia mais próxima que nós temos lá no Novo Testamento é quando Jesus fala do tesouro escondido, da pérola de grande valor. Vai dizer que no reino dos céus é isso. O reino dos céus passa pelo conhecer Deus através das Escrituras. A intimidade com Deus passa por intimidade com a sua palavra, com aquilo que os estudiosos depois vão chamar de piedade, de vida com Deus, de vida santa, reta, de acordo com a vontade de Deus. Mas é interessante que, por a lei exigir perfeição, só um homem foi capaz de guardá-la de modo perfeito: Jesus Cristo. Nós sempre não damos conta de cumprir a lei, por isso que a Bíblia diz que quando eu infrinjo a lei por apenas um mandamento, eu já infringi toda a lei. Por isso que a salvação é pela graça e não é por lei, não é por mérito. Porque eu e você não damos conta de cumprir a lei de Deus. O único que cumpriu a lei foi Cristo. Cristo não só guardou a lei, mas também pagou a pena completa pela queda da lei. Pagou no nosso lugar. A alma que pecar, essa morrerá. A lei tinha que ser cumprida integralmente. Só Cristo pôde fazer isso. Ele sofreu para que nós fôssemos poupados. Vou pedir mais alguém que leia aí esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, que está aí na tela. Alguém libera o microfone e leia, por favor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha que coisa linda esse texto. Nós não fomos adquiridos através de coisas corruptíveis, mas no sangue de Cristo. Ele é nosso Senhor porque Ele nos fez, Ele nos criou, porque Ele nos comprou e pagou o preço das nossas vidas. Então, por vários motivos, Ele é o nosso Senhor. E nós devemos a Ele obediência, nós devemos submissão. Jesus, em João capítulo 14, diz: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E é interessante que parece que essa percepção as pessoas perderam. Essa intimidade com Deus, a intimidade com Cristo, as pessoas acham que me dá direito de fazer o que eu quiser. A Bíblia não diz isso. Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E outro texto ele diz: eu não jamais vos chamo servos, mas amigos. Amigo é uma intimidade muito maior do que um servo, um escravo, que é muito mais do que um empregado. É amigo. Quando a gente lê a história de Abraão, a gente vê que uma das orações de Abraão diz: será que eu não vou ter direito à herança? Eu não vou ter um filho? O meu herdeiro vai ter que ser o meu amigo Damasceno? Ele tinha um servo que ele tinha como um grande amigo. E Jesus diz: nós somos seus amigos quando fizermos o que ele nos manda. E aí a pergunta é: se o homem não podia guardar a lei, por que a lei foi dada? Uma boa resposta que num dos livros eu encontrei foi essa: para que conhecêssemos a nossa extrema pecaminosidade, para que o homem tivesse consciência da sua pecaminosidade. O homem não consegue cumprir a lei de Deus até hoje. Essa é a grande frustração da religião.
A religião coloca leis e dogmas para serem cumpridos. E se nós erramos e escorregamos em um único mandamento, nós erramos em toda a lei. A lei, na verdade, não faz o homem pecar, mas ela mostrou que ele era pecador. E isso é muito importante a gente entender. Eu peco porque eu sou pecador, e não sou pecador porque eu peco. Há um livreto bem fininho, mais ou menos dessa finura aqui, ó. É escrito, é mais ou menos desse tamanho o livro. O Dom de Adquirir Riquezas. Esse livro, o autor defende que nós não somos pecadores, porque nós não vivemos no pecado. A ideia dele, ele faz um paralelo que é contrário às Escrituras. A ideia dele é o seguinte: uma dona de casa faz pão, mas ela não é padeiro, porque ela não faz pão todo dia. Então, ele leva pela racionalização a pessoa entender que ela não é pecadora. É um ensino antibíblico. A Bíblia diz que eu sou pecador, por isso eu peco. É porque a minha natureza é pecaminosa que eu peco. E a lei vem para mostrar, para mim, essa pecaminosidade. Paulo vai dizer em Romanos 7,12 que, por causa disso, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é boa, é justa, é santa. Ela aponta o nosso pecado. Ela só mostra para nós como que nós somos afastados de Deus. Em Romanos 8, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que me livra da condenação é estar em Cristo, porque ele cumpriu a lei, já que eu não dou conta de cumprir. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses ensinos errados. Eu já ouvi pregadores e pastores dizendo que, escrevendo, e já li livros a respeito, que você, uma vez que você está em Cristo, você consegue viver totalmente longe do pecado. E isso não é verdade. Paulo vai dizer que dos pecadores ele é o maior. A Bíblia diz que, em toda a Bíblia, diz que o único que não conheceu o pecado foi Cristo. Então, nós continuamos pecadores, agora lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Podemos lançar mão de 1 João 1,9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas o texto também diz, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Olha como isso é sério. As pessoas escrevem num livro, título teoricamente evangélico, ensinando o povo da igreja que você pode viver sem pecado. E a Bíblia diz que se eu digo que eu não tenho pecado, eu faço Deus mentiroso. O pecado faz parte da nossa vida. O salmista Davi diz assim, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, antes de eu ser gerado, eu já era um ser pecador, porque eu nasci em pecado. A semente do pecado é transmitida por nós através de nossos pais. Há um termo teológico que diz que Adão era o representante federal da raça. Quando Adão pecou, toda a raça pecou. Como a Lívia me comentou hoje, quando a gente vai estudar, a gente vê a abreviação da vida humana em consequência do pecado. O pecado nos afetou de tal maneira que nós nascemos morrendo. Nós vamos envelhecendo, o envelhecimento, a morte das nossas células, as doenças decorrentes do envelhecimento são consequências do pecado de toda a humanidade. Deus não nos fez para envelhecer e morrer. Deus nos fez para ser eternos. Devido ao pecado, a morte entrou no mundo. A Bíblia é bem clara nisso. Então, essa ideia de que eu consigo viver longe do pecado e sem pecar, ela não é bíblica. Uma coisa interessante que o livro do Êxodo nos mostra é que há dois montes que aparecem em contraste. O primeiro é o Monte Sinai, com todo o horror, onde houve trovão, fogo, onde Deus deu a lei. O segundo é o Calvário, que eliminou o fogo, o trovão e fez um possível lugar em que o homem de Deus encontrasse com ele. Através do Calvário, nós encontramos Deus. É interessante a cena do Êxodo, que quando tem aquele fogo lá, aquele monte fumegando, o povo tinha medo e o povo se esquece, Deus deve ter matado Moisés e Deus vai fazer, e o povo vai fazer o quê?
vai fazer um bezerro de ouro para adorar. E aí, quando Moisés desce do monte, ele percebe que houve um fracasso moral e ele quebra as leis de Deus, as tábuas da lei. A lei não fazia provisão para o fracasso. Uma falha no caráter arruína a perfeição que Deus exige sobre a lei. Por isso que nós não conseguimos cumprir a lei. Olha o que diz o apóstolo Tiago. Para quem não se lembra, esse Tiago que escreve a epístola é meio irmão de Cristo, é filho de Maria. Ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Um dos pontos principais da teologia bíblica é essa, que nós somos pecadores, que fomos gerados em pecados e não conseguimos cumprir a lei de Deus. A lei, principalmente falando aí do Êxodo, ela pode ser dividida, a lei do capítulo 20, os 10 mandamentos, e a maioria das leis de Deus pode ser dividida em 2 pontos. A lei relativa à atitude do homem para com Deus, não terá outros deuses, não adorará imagens, e a lei relativa ao próprio homem, com o próximo. Não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás a mulher do próximo, nem nada do próximo. Então, a lei faz essa distinção. Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer que toda lei se resume em amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mesmo princípio, um relacionamento correto com Deus, implica no relacionamento correto com as pessoas. E vice-versa. Se eu tenho um relacionamento errado com as pessoas, expressa que o meu relacionamento com Deus também está equivocado. A Bíblia afirma que toda essa lei foi Deus que deu. Olha o que diz Gênesis 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Vocês lembram o que nós falamos no início de Êxodo? Qual é a tradução lá das primeiras palavras de Elias? E essas são as palavras. Ou seja, toda a lei que Deus deu. É interessante a gente observar que é o orgulho humano que sempre nos fez pensar que podemos agradar a Deus por nós mesmos. Essa é a tentativa da religião. Essa é a nossa tentativa quando nós nos habituamos a, religiosamente, ir à casa de Deus uma vez por semana, uma vez por mês. Nós participamos de cerimônias religiosas, tanto no meio católico como evangélico, a primeira comunhão. Para muitas pessoas, o batismo é um ato religioso apenas. O participar da ceia é só um ato de religiosidade. Esquecem que estão comendo e bebendo indignamente o sangue de Cristo. Isso faz parte do homem querer chegar a Deus. Lembra lá da Torre de Babel? A tentativa do homem de se chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Isso tem tudo a ver com o nosso orgulho. Olha o que o povo respondeu para Deus em Êxodo 19. Então o povo respondeu a Deus, tudo que o Senhor falou, faremos. Poucos dias depois, eles estão construindo um bezerro, dizendo, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso coração humano. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A partir do verso 25 até o final de Êxodo, Deus vai mostrar a edificação do tabernáculo e de todos os utensílios. Nós andamos pregando alguns dias sobre isso aí, então nós vamos só pincelar isso aqui e abrir para perguntas. Êxodo 25, verso 8 e 9 diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Uma coisa que me chama muita atenção é que Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer manter comunhão conosco. Deus mesmo estabeleceu as normas para isso. Deus é detalhista na construção do tabernáculo, dos materiais que ia ser utilizado. Cada simbolismo daquele é um detalhe que Deus expressa. Assim como Deus expressa como ele quer ser adorado por nós. Não é de qualquer jeito. Tinha um irmão lá em Anápolis que cantava uma música que dizia assim, é do jeito de Deus. A adoração a Deus é do jeito de Deus. E aí nós pincelamos algumas coisas sobre esse capítulo, que o santuário apontava para Cristo e falava da sua pessoa e obra. Nós vimos isso quando pregamos sobre o tabernáculo. Que o altar de bronze, que era o local do sacrifício, é Cristo, o nosso holocausto. A bacia de bronze, que fala da purificação, nós também falamos. O candelabro de ouro, Cristo, a luz do mundo.
a mesa dos pães, Cristo como o pão da vida, o altar do incenso, que mostra Cristo como nosso intercessor, o véu do santuário que foi rasgado de alto a baixo, Cristo, o Filho do Homem, aquele que foi moído pelas nossas transgressões, o Santo dos Santos, mostrando Cristo como o sumo sacerdote, que uma vez por todas entrou para fazer a expiação através de seu sangue. Cristo é o nosso sumo sacerdote, que fez a expiação por nós por toda a vida. O tabernáculo, com a nuvem de glória sobre ele, ensinava ao povo que Deus estava habitando no meio deles. Hoje, Deus não habita numa nuvem. A palavra de Deus diz que ele habita em nosso coração. Se nós estamos em Cristo, ele habita em nós. O tabernáculo era o centro comum e o local de reunião e de adoração do povo. Ele caminhava no meio do povo. Era onde Deus habitava. Deus precisa e quer habitar em nosso meio. Quando a gente diz que cada uma das nossas casas precisa ser um lugar de adoração a Deus, ser uma casa de oração, uma casa de culto, é porque Deus quer habitar no nosso meio. Uma questão que Êxodo nos mostra é que a redenção não foi uma reflexão tardia, como diz Efésios. Não foi porque Deus foi pego, o povo foi pego de surpresa, então ele programou a nossa redenção. Não. Efésios diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Tudo fazia parte do plano eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já havia preparado Cristo para nos salvar. A lei foi quebrada no coração do povo antes de ter sido quebrada pelas mãos de Moisés. O povo já estava construindo o bezerro antes de Moisés quebrar a lei. Em contraposição ao Sinai está o Calvário. O sangue do Cordeiro de Cristo nos dá segurança e a nossa confiança na palavra de Deus nos dá essa segurança. O plano de Deus nunca pode ser frustrado. Quero apresentar também esse resumo em forma de gráfico, como eu fiz no Gênesis, do livro do Êxodo. Aí você tem na primeira parte, capítulo 1 até o 18, a redenção do povo. Então, ele vai apresentar no capítulo 1 a necessidade de redenção, capítulo 2 a 4, a preparação para a redenção, capítulo 5 a 15, a redenção de Israel, todo o processo de libertação do povo, capítulo 15 ao 18, a preservação do povo lá com a morte dos primogênitos. Nesse período, nós temos uma narrativa, e a ideia é uma ideia de sujeição e redenção. Os principais locais, o Egito e o deserto. Primeira parte aí do capítulo 1 ao 4 dá mais ou menos o tempo de escravidão, 430 anos, e do capítulo 5 ao 18, em torno de 2 meses que o povo levou para chegar ao pé do Monte Sinai. A revelação de Deus, do 19:1 até o 40, a revelação do pacto, que vai do 19 ao 31, depois do 32 ao 40, a resposta de Israel ao pacto. Então, é uma literatura de legislação, de instrução. O principal local é o Monte Sinai e leva aproximadamente 10 meses. Então, nós temos aí todo esse relato do livro de Êxodo. Abro para perguntas, para colocações, para finalizarmos o livro do Êxodo. Quero lembrá-los que na semana que vem nós não vamos ter o estudo bíblico online. Nós vamos ter o culto de ação de graças aqui na igreja, com a participação do máximo possível de pessoas que puder estar presente, e vamos também transmitir pelo Facebook o nosso culto de ação de graça na próxima semana. Perguntas sobre o livro do Êxodo, colocações, curiosidades, nessa visão panorâmica que nós estamos tendo. Esse é o 4º estudo do Êxodo, depois eu vou postar ele também. Hoje eu já postei os 3 primeiros. Está gravando? Está gravando. Esse silêncio? Se alguém quiser uma pergunta, uma colocação, uma dúvida, libera o microfone e faça, por favor. Eu sei que o professor não é tão bom assim, então deve ter dúvida. Ficou tudo esclarecido, né?
Eu estou passando esse gráfico ao final para a gente ter uma noção. Depois eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem imprimir. Com o gráfico, você já sabe, por exemplo, que a primeira parte de Êxodo está falando do livramento, a segunda fala da legislação. Então, se você, às vezes, não lembra uma referência, mas você lembra mais ou menos onde é que ele está. Quando você está lendo a Bíblia, você tem essa noção do todo, você compreende melhor por que aquele texto está naquela posição. Pastor, Pois não, Lívia? eu não sei se é a hora, né, se é o momento, mas no versículo ele falava sobre predestinação. O que o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre a predestinação? É o texto de Efésios, né? É, Há posições teológicas diferentes disso, mas a Bíblia deixa claro que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Quer dizer, há um entendimento, e aí o entendimento da maioria, principalmente aqueles que defendem a teologia reformada, às vezes chamada de calvinista, é que todos os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu, isso é privilégio. Deus criou toda a humanidade, planejou todas as coisas e escolheu alguns para a salvação. Todos estaríamos condenados ao inferno, e ele escolheu alguns para a salvação. De maneira bem simples é isso, a ideia da predestinação. Preste bem atenção, não é que escolheu alguns para serem predestinados ao inferno, é o contrário. Escolheu alguns para serem escolhidos para a salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos estavam condenados ao inferno. E agora Deus escolheu alguns antes da fundação do mundo para a salvação. Isso deve ser motivo para nós de alegria e não de preocupação. Há uma preocupação muito peculiar que normalmente assim, e o meu parente, se ele não foi escolhido, nós temos que pregar o evangelho. Nós não sabemos quem são. Nós sabemos que Deus escolheu e no tempo certo o evangelho vai ser eficiente e eficaz para aqueles que serão alcançados para a salvação. Espero, de uma maneira simples, ter respondido. É uma coisa muito complexa, ainda há muita discussão sobre isso, mas de uma maneira mais simples, diante da visão da maioria, é isso. É um tema polêmico, mas nós não temos como fugir dele, que a Bíblia fala de escolha, a Bíblia fala de predestinação, a Bíblia fala disso de uma maneira muito clara, como nós lemos aqui em Efésios hoje. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Olha que Deus maravilhoso. Antes de criar tudo, já tinha escolhido me salvar. Só pode encher minha vida de alegria. Mais alguém? Mais perguntas? Quando você for estudar a Bíblia, quiser ter a ideia da redenção no Antigo Testamento, qual livro você vai procurar? Êxodo. Êxodo. Por isso ele foi escrito. E Êxodo vai apontar muito para Jesus, para o sacrifício de Jesus, para a pessoa de Jesus, todos aqueles objetos e toda aquela questão do tabernáculo aponta para Cristo. Eu tenho algumas restrições com alguns ensinos dele. Inclusive, há pouco tempo ele andou pedindo perdão à igreja por ter ensinado teologia da prosperidade e tudo, mas o Benny Hinn tem um vídeo sobre o tabernáculo muito bom. Ele apresenta o tabernáculo em 3D e vai falando das estacas, das cores. Muito interessante. Nós podemos combinar um dia para assistir todos juntos. Eu creio que eu tenho esse DVD aqui, é só localizar onde está. É muito interessante a comparação que ele vai fazendo do tabernáculo com Cristo. A porta, a ovelha. Temos ainda alguns minutos. Se alguém tiver mais uma pergunta, uma dúvida, uma colocação. Na próxima, no início de dezembro, nós vamos começar em Levítico, né? Vamos ver Levítico. Nós vamos tentar desmistificar um pouco o livro de Levítico nessa visão panorâmica. Nós não vamos nos aprofundar em detalhes que não cabe, só os essenciais.
A minha ideia, eu tenho recebido alguns pedidos de alguns irmãos para voltar ao estudo bíblico presencial, mas também de alguns para manter online. A minha ideia é não voltar esse ano, devido a essa pandemia, essas coisas. Eu acho que só lá para final de janeiro, fevereiro, talvez eu pense em voltar com ele presencial. Por enquanto, nós vamos permanecer online. Talvez até mesmo voltando presencial, a gente permaneça também online, tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Eu acredito que é uma oportunidade das pessoas aprenderem e até de ficar gravado para rever, para relembrar. Eu quero seguir nesse panorama bíblico no culto de quinta-feira. Eu acho que vale a pena. Ontem nós tivemos uma boa reunião de oração, com presença de algumas irmãs que há tempo não vinha na igreja, irmã Alterina, irmã Alci, Elbinha, irmã Marlene, irmã Madalena estava aqui, foi muito gostoso. A Carol e o João Paulo, o Adilson veio também, foi muito bom, um tempo muito precioso. A irmã Cleusa, a irmã Ruth, seu Zé. Como é um grupo pequeno, a gente separa assim em roda, foi bem gostoso mesmo, bem prazeroso. Eu te convido, quando você puder, vem participar conosco, vai ser muito bom. Nossa reunião de oração começa às 7h, na quarta-feira, e vai permanecer às quartas, pelo menos por enquanto, quando voltar da pandemia, que nós vamos ver como é que vai fazer. E tem sido muito bom. Se não há mais dúvida, nós vamos orar e encerrar o nosso estudo bíblico de hoje. Lembrando apenas que domingo nós temos o nosso culto, normalmente, às 19h. E na semana que vem nós temos 2 trabalhos especiais. Na quinta-feira, o culto de ação de graça, e no sábado, o culto das crianças. O culto das crianças me parece que vai ser às 15h30. Vamos orar, agradecer a Deus? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação da redenção que temos em Cristo Jesus. O livro do Êxodo nos mostra como que o Senhor nos livrou. O Senhor livrou Israel do Egito e nos livra do pecado, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Obrigado pelas leis, obrigado pelas ordenanças, obrigado pelo teu desejo de manter comunhão conosco, de tabernacular conosco, que possamos estar sempre em uma posição que agrade ao Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela presença, pela participação. Grande abraço a todos, Deus abençoe.